Corazón, Blue Corazón, Corazón, Blue Corazón. A nossa convidada de hoje chama-se Paula Perfeito, é presidente da PWN. O que é que isto significa? Professional Women's Network. Eu não sei há quanto tempo é que isto existe, mas aposto que a Ana sabe. Ana, há quanto tempo é que existe? Há 15 anos. 15. Eu disse logo. Eu tenho a certeza disto. Sabes que dentro da ASCBO há o grupo das mulheres mais séniores que fazem parte de um órgão que nós chamamos o Comitê Operacional, portanto, que tomam decisões ou mais operacionais com alguma importância nesta casa, fazem parte da PWN. Que orgulho, que orgulho. É verdade. Já viste? E temos uma história, inclusive, engraçada para contar nesse contexto. Já agora, existe uma liderança no feminino? Existe uma forma de liderar no feminino? Percebem-se que características diferentes? Bom, em primeiro lugar, permitam-me dizer olá à Ana e ao Fernando e agradecer este fantástico convite. Eu sinto-me numa espécie de prova oral empática. Vamos ver. Agora é que vamos ver. Esta coisa do Blue Corazón faz-me lembrar a possibilidade de estar nessa prova oral que o nosso Alvin lidera há tanto tempo, mas empática, não é? Aqui com o cunho pessoal do coração. Com afeto, exatamente. Sim. Excelente pergunta, com a qual a PWN Lisbon, nos seus 15 anos, como dizia a Ana muito bem, de atividade ininterrupta em Portugal e concretamente em Lisboa, com esta lógica das City Networks, que é paradigmática da PWN como um todo, tem a convicção de que aquilo que faz, a partir desse pressuposto de dar suporte ao desenvolvimento da carreira das mulheres, aquilo que faz, no fundo, é preparar para liderar, porque não há quaisquer dúvidas de que as características das mulheres são diferentes das características dos homens, embora em várias mulheres encontremos características de liderança parecidas com as dos homens e vice-versa, mas nesse exercício de preparação da liderança nós precisamos das características todas. E vários estudos existem a confirmar e a validar de que neste mundo tão caótico em que todos vivemos, a diversidade na liderança contribui para organizações mais blindadas, para a capacidade de decidir mais robusta, a partir de fontes mais complementares. Imaginem-se numa mesa de board visualizarmos apenas homens entre os 40 e os 50 anos, com as mesmas formações académicas, com as mesmas origens geográficas. Como é que vão ser as decisões desta equipa de liderança? Digo-te mais, na verdade começas a perceber que estás no passado quando percebes essas reuniões só com homens. É claro que é uma fotografia do passado. Eu quero acreditar que no presente e no futuro a realidade seja bastante diferente e que exista um equilíbrio absoluto. Naturalmente que há dilemas, porque o tempo atual tão caótico também exige uma decisão ágil, rápida, em cima do acontecimento, mesmo que não tenhamos a informação toda para essa decisão, para essa tomada de decisão. Ora, é muito mais fácil decidir quando temos à mesa pessoas parecidas como nós. Porque essa parecença, no fundo, essa proximidade de pensamento, por assim dizer, vai facilitar e vai agilizar a decisão. Mas com dores e com repercussões certamente no longo prazo. Mas será a melhor decisão? Ou se nós introduzirmos duas mulheres nesse teu board que tu estavas a imaginar, senta agora duas mulheres na casa dos 40, 45, com filhos, okay? Que tiveram que tomar N decisões ao longo da sua vida em várias vertentes. O que é que isto acrescenta a um board com esta constituição, no teu entender? Bom, se ficarmos circunscritos às mulheres que tiveram filhos... Não, claro que não, era um exemplo. Eu acredito piamente de que a maternidade e as decisões rápidas que o exercício da maternidade traz, quando transferidas para o exercício da liderança nas organizações, ou enfim, em quaisquer projetos, são certamente uma mais-valia.
as competências trazidas das decisões que o projeto da maternidade, se quisermos por assim, exige, são competências absolutamente fundamentais para quando transferidas e aplicadas de forma estratégica no exercício da liderança. Agora... E tu és mãe, não é? Tu és mãe de 2 rapazes. 2 rapazes, um com 8 anos, outro com 12. E Ana No é mãe auge das decisões. de um rapaz e de uma rapariga. Sim, com 23 e com 17. Há uma coisa que desde logo acontece quando se é mãe. Eu acho que as mães ficam logo muito mais desenrascadas. As mães e os pais, não é? Porque... Já agora? Sim, Certo. claro. Não Não. abrange já só, felizmente já só não abrange só as mães. E também há uma coisa que acontece, porque há muitas situações do domínio escatológico com as crianças, como nós sabemos, não é? E as mães têm que reagir muito rápido. As mães e os pais, não é? Têm que reagir muito rápido, não é? Se a criança faz determinada coisa, vai ter que mudar fraldas no espaço de 1 minuto, 2 minutos. Tem que se reagir, atuar perante Essas não são as mais difíceis. Essas não são as mais difíceis. As mais difíceis, na minha perspectiva, são aquelas em que a Paula está prestes a entrar, que são as decisões da adolescência. Na adolescência. Okay. Ser mãe de adolescentes é ser mãe outra vez. É renascermos como mães. E é um grande Sem desafio. dúvida. É um grande desafio. Acredito que sim. É mais difícil. Pois, claro. Está Para tudo mim em foi. mudança, não é? Para mim foi. Porque esse é só, tipo, se tiveres uma rotina, se tiveres uma orientação ao processo, se fores quase mais germânico nas decisões, essa da fralda e da comida, não sei o quê, a coisa tende a correr melhor. Eu diria que são competências eventualmente complementares. Quando são mais pequenos os filhos, e eu apenas posso para já falar a partir daqui, desta perspectiva, nós estamos permanentemente a ser treinados e refiro-me à parentalidade. Será... enfim, um atrevimento falar apenas na qualidade de mãe, imagino que para os pais seja exatamente igual, mas é um exercício de criatividade, de curiosidade, de abertura ao outro, de predisposição para ouvir, para entender, para receber ou sermos confrontados com perguntas, com questões que nunca imaginámos que pudessem chegar à nossa casa, à nossa conversa, às nossas relações mais nucleares. Mas é muito físico, é muito da disponibilidade para estar, para o encontro, para essa abertura ao outro. À medida que eles vão crescendo, parece-me mais uma vez que deve ser intrínseca esta preocupação com o longo prazo, com a educação, com os valores fundacionais, de que forma é que esses valores estão ou não estão enraizados, como é que eles começam a ter impacto na forma como os nossos filhos se integram, como se relacionam com os outros, como eles próprios vão começando a tomar decisões. Ora, transferindo isto para o universo corporativo e não circunscrevendo apenas esta equipa de board, esta simulação de equipa de board que fazíamos a partir da diferença de género, certo, mas trazendo outros eixos da diversidade tão fundamentais para a tal organização mais blindada, a tal equipa de board mais preparada para as decisões tão difíceis que todos os dias na liderança têm de ser tomadas. E, portanto, na PWN Lisbon, a visão, a apologia que temos vindo a consolidar ao longo de 15 anos de atividade ininterrupta da liderança parte precisamente desta complementaridade, desta visão de que a diversidade é efetivamente diversa e de que tem que saber enquadrar as diferenças de género, a complementaridade intrageracional, as diferenças culturais, cada vez mais com organizações que integram pessoas de diferentes países, perceber como é que as diferentes culturas contribuem para essa tomada de decisão. E até beneficiar disso, não é? Porque esse é que é o grande objetivo, é beneficiar disso. Exatamente. E também a capacidade de envolver pessoas nas várias unidades organizativas da organização, passando aqui o pleonasmo, e de uma forma vertical na hierarquia, nas várias áreas de decisão, nos vários níveis de decisão. A liderança tem essa responsabilidade. Neste mundo em que vivemos, há um norte-americano que fala da evolução do mundo VUCA, de que sempre ouvimos falar. O que é o mundo VUCA? Muito acelerado,
enfim, muito complexo, muito assente na complexidade. Muitas vezes hoje ainda temos essa perspectiva da complexidade. Ora, várias abordagens norte-americanas vêm dizer-nos que mais ou menos desde 2018, portanto um tempo ainda antes da pandemia, nós já estamos situados a partir de uma perspectiva bunny. E o que é bunny? Aqui já estamos, Bad Bunny. já estamos no domínio da fragilidade, da não linearidade, do mundo que é incompreensível. Portanto, toda a experiência que nós trazemos, todos os nossos backgrounds, independentemente das nossas funções e do nosso papel e do nosso lugar na organização, esta experiência já não é suficiente para compreender exatamente onde é que estamos. Portanto, de um domínio de complexidade, nós passamos para um domínio, se quisermos, de tudo é absolutamente incompreensível, tudo é frágil, não é linear. Mas sempre foi. Ou agora mais? Mais uma vez, se formos à academia buscar várias referências, há quem fale até da liminaridade. Nós estamos num tempo de fronteira, que nos separa precisamente de uma série de séculos em que as referências eram mais ou menos estanques, eram mais ou menos, se quisermos, não sei se o termo é o mais indicado, mas ortodoxas, eram mais ou menos, no fundo, facilitadoras daquele guia de sabermos qual é a nossa estrela polar, para onde é que vamos. Estamos a perder as referências, é isso? Tenho essa convicção. Faltam-nos referências. Então não fortes. estão a nascer novas referências? Provavelmente sim, mas a consolidação de uma referência demora tempo e pode demorar gerações. Demora tempo. E, portanto, essa liminaridade, essa passagem para um tempo em que nós ainda não sabemos muito bem o que é que vai ser, exige às lideranças esta capacidade, em primeiro lugar, de conseguir absorver, recolher, captar conhecimento e contributos para a tomada de decisão a partir de toda a organização. Saber que nas várias áreas organizativas, lá está, na hierarquia, nos vários níveis de decisão e de preparação, há pessoas que podem ter mais conhecimentos, mais níveis de especialização do que o próprio board. E, portanto, deve, do meu ponto de vista, e também na apologia seguida na própria e defendida, na própria PWN Lisbon, haver essa visão de que na organização nós podemos ter laboratórios e fontes de informação, de contributos, de níveis de especialização que podem ajudar na tomada de decisão. Mas a liderança tem a responsabilidade de, mesmo não sabendo tudo, mesmo não tendo o background necessário que o passado lhe traz para, enfim, para ter a chave toda na mão e para saber exatamente qual é a tal estrela polar, para uma clarificação do propósito de que todos andamos, no fundo, à procura, deve, no entanto, saber mobilizar, inspirar as suas equipas na perspectiva de um bem maior do que todos nós, individualmente. Deve mobilizar também do ponto de vista intelectual, promover a curiosidade, a criatividade, mas também, lá está, essa capacidade de mobilizar as pessoas numa determinada direção é carisma. São as tais referências modulares, as tais figuras tutelares de que nós nos devemos rodear, e mais uma vez nessa perspectiva de podemos não saber exatamente qual é a nossa estrela polar, mas devemos ajudar a clarificar o caminho e uma determinada direção com essa disponibilidade para fazermos os ajustes necessários no caminho. Podemos não saber qual é a nossa estrela polar, mas sabemos qual é a estrela deste podcast. É Paula Perfeita, é a nossa convidada deste episódio. No corazón, Estamos de volta a este episódio com Paula Perfeita, a nossa convidada. Paula, percebemos no acompanhamento do teu percurso que o voluntariado, a partir de certa altura, começou a estar bastante presente. Como é que entrou o voluntariado, e em particular depois a PWN, na tua vida? Bem, excelente pergunta, e sempre a levar-nos aqui para um exercício também de introspeção e de autoconhecimento que eu tenho feito naturalmente, até porque estamos a conversar 10 anos depois da entrada da PWN Lisbon na minha vida. Então, talvez fazer aqui um contexto, ou trazer um contexto para a nossa conversa. Portanto, eu formei-me em Ciências da Comunicação na Universidade Católica, por convicção, por uma enorme paixão pela área da comunicação, e tinha o sonho da televisão.
E Que foi conseguiste na TVI. E foi por aí que comecei, portanto a minha atividade profissional começa na TVI, na redação de televisão, e portanto com essa escola que é, não vou ensinar o Fernando Alvim, mas com essa podes escola, ensinar. com essa escola Podes que ensinar. é, com essa escola que é, todos os dias nos levantarmos para um guião sempre completamente improvável, não é? Não sabemos quem é que vamos entrevistar e temos de regressar sempre à redação com matéria-prima para fazer uma peça, e podemos entrevistar o aspirante a Presidente da República, a Primeiro-Ministro, um grande empresário, um grande artista, o cidadão anónimo, e temos de saber estar e falar com qualquer pessoa, e de facto esta experiência é uma escola extraordinária. Mas eis não quando surge a oportunidade que para uma mulher de 24 anos formada em Ciências da Comunicação da Católica, quer dizer, não se podia ignorar a oportunidade de fundar de raiz a área de comunicação de uma organização, de um grande grupo de telecomunicações do país, o mais relevante no contributo para a economia do país, por assim dizer. Não ignorando também a minha paixão pela televisão, eu aceito este desafio. Na altura, com esse dilema, regresso à televisão, não regresso à televisão, um dilema que, passados poucos anos, ficou totalmente resolvido. Foi uma grande decisão tua essa. Essa, do ponto de vista profissional, foi a decisão mais difícil. Porque tinha a ver com o sonho, não é? Eu tive a oportunidade de ter esta experiência pela porta nobre, pela porta da universidade, pelo mérito académico, e portanto para mim era de facto um dilema do ponto de vista profissional, mas que resolvi ao longo do tempo, a partir do momento em que fui percebendo a profundidade, os desafios, os projetos, a irreverência, a criatividade, a originalidade de tantos projetos nos quais fui estando envolvida no mundo corporativo, e portanto os desafios que também fui recebendo, sempre na área da comunicação e na perspectiva de perceber como é que era o outro lado da barricada, portanto o outro lado da redação, não é? Do jornalismo, e percebi também que a comunicação tem múltiplas valências. E, portanto, ao entrar no mundo corporativo, tive essa oportunidade de fundar de raiz um gabinete de comunicação, num momento do setor das comunicações muito exigente, que estava numa grande reviravolta, e, portanto, também a exigir dos profissionais de comunicação essa capacidade de resposta rápida, essa capacidade de perceber a relevância da comunicação para a estratégia da própria organização. E, portanto, aqui eu ganho sobretudo o trabalho, competências na área da comunicação interna. Evoluo para um operador líder nas comunicações móveis, onde estou durante 2 anos, e vou trabalhando competências de comunicação externa, institucional, e beneficiando também de toda a aprendizagem na televisão. Mais tarde, e durante 10 anos, integro a comunicação na SGPS, e, portanto, acabo por ter uma visão, uma cabeça giratória, se quisermos pôr assim, em todas as valências de comunicação e a partir de todas as marcas que o grupo representava. E, portanto, o que é que eu entendo? Que ao longo destes anos eu fui consolidando uma visão estratégica a partir das várias competências de comunicação nas valências diferentes que a comunicação pode ter, interna, externa, institucional, de gestão de crise, reputacional. Mas é o percurso daquela profissional que está a crescer, que está a aprender, que está a encontrar e a consolidar o entendimento da sua vocação e a perceber que a vocação, por hipótese, da comunicação não se esgotava na televisão, que havia várias outras possibilidades profissionais através das quais me podia realizar. E estou numa fase de transição até de assumir responsabilidades maiores na liderança de projetos, a sair, mantendo sempre a comunicação, mas a sair para zonas para fora de pé, do meu ponto de vista, para o foco no negócio. Aí eu começo... Entendo hoje, olhando para trás, que há um turning point. A evolução da tal profissional que está num trajeto de aprendizagem para a profissional que começa a ganhar responsabilidades na gestão e na liderança de projetos, de equipas, e que começa a perceber a responsabilidade que a liderança traz. E que essa responsabilidade, mais uma vez, não se circunscreve ao exercício formal das funções de uma organização, deve ser vista
a partir dos vários prismas, a partir do papel que também possamos ter na sociedade. De pequenina que sempre assim o entendi. Como numa estante de livros, em que nós achamos que é o livro que nos escolhe, não somos nós que escolhemos aquele livro naquele momento para ler, a PWN Lisbon vem ter comigo numa altura em que eu estava de facto nessa transição, nesse turning point. Uma grande amiga minha que estava a desenhar a estratégia de comunicação na altura da PWN Lisbon, organização, devo dizer-vos que estava a dar os primeiros passos e sobre a qual eu não tinha ainda ouvido falar. Ela estava na transição do 4º para o 5º ano de atividade. Essa amiga está de saída do país para abraçar um desafio profissional na Malásia e referencia o meu nome na PWN Lisbon com o entendimento de que, de facto, do ponto de vista de comunicação estava tudo por fazer e era bom termos ali alguém a olhar de ponta a ponta para a comunicação. E assim foi, eu aceitei este desafio, rapidamente me propõem entrar no board, integrar o board com a pasta da comunicação estratégica e para mim foi, estar tudo por fazer é delicioso. Não há vícios, sobretudo quando a liderança tem esta sensibilidade para a relevância da comunicação. Mas quando vais para um sítio onde está tudo por fazer, pode haver essa coisa, sim, ok, está tudo por fazer, bom, vamos fazer algo de novo. Por outro lado, há uma pergunta também que se tem que fazer, porquê é que está tudo por fazer nesta empresa? Se calhar há aqui um problema, não é? A organização era bebê. Portanto, estava a dar os primeiros passos, não é? Mas é verdade, pensei de forma lógica. Sim, sem dúvida, Fernando, porque quando está tudo por fazer, à partida é um cartão de identidade que é sintomático de nunca ninguém pensou na relevância desta área, mas de facto estava tudo por fazer porque a organização estava a dar os primeiros passos e houve vários outros movimentos que eram absolutamente prioritários. A partir do momento em que integro esta organização e onde estive durante 2 mandatos consecutivos de 3 anos cada a desenhar e a implementar e a liderar e a coordenar a estratégia de comunicação, eu não consigo conceber o exercício da comunicação sem que seja a pele estratégica da organização. A partir da comunicação, a partir da pasta da comunicação, nós conhecemos a organização de ponta a ponta, nós definimos e contribuímos ativamente para o desenho da sua visão estratégica, da sua missão, do seu propósito, preparamos as intervenções de todos os porta-vozes da organização portanto, acabamos, do meu ponto de vista, se este exercício for feito com seriedade, com competência, e com alguma aspiração, com alguma irreverência, que mais uma vez a liderança me permitiu que os projetos pudessem ter e, portanto, foi o tempo suficiente para depois, entretanto, me surgir o desafio de fazer a sucessão na presidência, que mais uma vez, assustando naturalmente o desafio da presidência, porque a partir daqui deixamos de ter uma pasta e passamos a liderar de uma forma absolutamente transversal toda a organização, mas parece-me até de alguma forma orgânica e natural que a partir da comunicação este desafio possa acontecer. Numa organização agora, como a PWN, sim. Claro. Exatamente. Quando surge a PWN Lisbon como o meu projeto de voluntariado, há um entendimento de que nessa profissional que nesse ponto estava à procura do seu sentido, do seu propósito. Portanto, a PWN Lisbon, no fundo, vem materializar essa tomada de consciência sobre o sentido das minhas várias funções e sobre o papel que eu poderia ter também na sociedade, na perspectiva deste líder que tem uma ambição individual, mas com a perspectiva também de ter um impacto social duradouro, consistente. Há também... estamos a falar de voluntariado de competências e, portanto, há também a possibilidade, a partir deste exercício, fazer o desenvolvimento de várias competências absolutamente fundamentais que depois, mais uma vez, transferimos para as nossas funções base nas organizações onde estamos. Há também uma expansão da nossa rede. Há um momento a partir do qual eu me sento à mesa com pessoas numa multiperspectiva extraordinária, não é? De todos os setores, de todas as áreas de atividade, de várias, mais uma vez, idades, de várias áreas formativas e, portanto, para quem, como eu também estava já
há vários pares de anos no setor das comunicações, foi absolutamente fundamental para alargar horizontes, para pensar outras realidades. Deixa-me aqui fazer uma série de perguntas que eu gostava ainda de fazer nesta entrevista, até porque é uma aparição, é a primeira aqui neste podcast. Tu fizeste uma dissertação de mestrado sobre os centros comerciais como meios de comunicação e o quanto eles eram essenciais. Na altura, estávamos, corrijo-me se estiver enganado, estávamos no ano de 2008? Fantástico, Fernando. Não é? É isso. Olha, e sabes, nós estamos a gravar esta entrevista dia 11 de maio, não sei se posso dizer assim, mas parece-me que sim. Eu fiz a defesa da dissertação de mestrado no dia 14 de maio de 2008. Que nota é que tiveste? Tiveste uma boa nota, hein? Tive muito bom, muito bom com a distinção. Então, mas se em 2008 os centros comerciais... Posso contar-te uma coisa? Sim. A propósito desse dia, e desculpa desviar-te o raciocínio, uma história que me parece fundamental para percebermos como nunca chegamos aos sítios sozinhos e somos de facto o resultado dos contributos e das tais figuras de referência que eu tive a sorte de ter. No dia em que defendi a minha dissertação de mestrado, tu tens sempre uma mesa com o presidente da mesa, o arguente e o teu orientador. Okay, nunca defendi nenhuma tese de mestrado, sempre não de sabia. Universidades diferentes. E então, quando eu chego, o meu arguente muitíssimo exigente, e de repente a sala onde eu estava a defender a dissertação, pronta para começar a defesa da dissertação, a sala começa a encher pessoas, os meus familiares, núcleo duro, os meus amigos, os meus chefes, as pessoas que tinham, no fundo, eu tive 2 anos e tal a pesquisar, a redigir, isto é tempo pré-Bolonha, portanto ainda é assim uma dissertação assim. Quanto tempo é que demoraste a apresentar a tua tese? Portanto, há 1 ano e meio curricular. Não, mas nesse dia. Nesse dia é uma sessão de 1h30, mais coisa, menos coisa. É meia hora para a defesa propriamente dita, depois saímos da sala, há uma conversa entre no fundo, o júri e depois há o parecer. Mas para tu ias-me contar uma coisa assim. Antes de começar, o arguente, a primeira frase que me diz é: menina, qual é o seu centro comercial preferido? Isto não é uma festa. E eu disse, para eu ter chegado aqui, houve muitas pessoas que contribuíram para o esforço, a dedicação e o investimento que eu coloquei nesta obra, não é? Digamos assim. Eu tinha 27 anos na altura e, portanto, na perspectiva de nós, de facto, somos um resultado, por mais esforço que coloquemos, mais uma vez, e investimento e o trabalho colocado nos nossos objetivos e nesse brio de levar as coisas por diante e da concretização dos nossos sonhos, mas há tantas pessoas que contribuem para nos ajudar e para que concretizemos bem e em equilíbrio esse caminho e, portanto, com 27 anos não só não me intimidei com essa frase que no fundo era provocatória, mas que, ligando à liderança na perspectiva de percebermos a quantidade de fontes boas que podemos ter para aquilo que podemos fazer. Paula, mas na verdade a pergunta que eu te queria fazer era se em 2008 os centros comerciais desempenhavam uma função essencial, segundo a tua tese de mestrado, então em 2026 os centros comerciais foram substituídos pelos centros digitais, há um centro online. comercial digital. Quais são então agora os pontos de comunicação que te parecem essenciais? Mais a tua tese o que é que mais defendia? uma vez uma excelente pergunta, portanto... eu estou aqui para isso. Eu parti de 2 autores com abordagens académicas absolutamente complementares, Jean Baudrillard, francês, e Marshall McLuhan, norte-americano. Aliás, na altura, Marshall McLuhan foi inclusive um assessor para a área de comunicação do Papa. Qual Papa? Do Papa João Paulo II, na altura. E, portanto, temos aqui 2 abordagens do ponto de vista académico, 2 escolas que são complementares, e a partir das visões destes 2 autores, eu analisei o conceito de centro comercial
equiparando ou inscrevendo num quadro de interpretação académica que o equiparava aos meios de comunicação tradicionais. Mas situemos em 2008. Não é? Em 2008 nós não tínhamos perfil no Facebook. Provavelmente. Estava no início. Estava Muito mesmo no no início. início. Muito no início, sim, sim. A maior parte das pessoas da minha geração tem a ideia de que criou mais ou menos em 2009. Portanto, estávamos de facto no início. E não falávamos de outras redes sociais. E, portanto, não falávamos da preponderância do digital, como falavas e bem, e na competição que faz com a loja e com a venda física. Portanto, o que é que eu mudaria se voltasse ou se reabrisse a dissertação de mestrado que defendia em 2008? Naturalmente que tinha que a reenquadrar a partir dos meios, da forma como os médias, os próprios meios de comunicação evoluíram, e sem esquecer que, dependendo da nossa idade, nós podemos estar entre 95 a 135 minutos por dia nas grandes plataformas globais, nas redes sociais. Portanto, todos nós estamos muito nos ecrãs, e essas dinâmicas naturalmente conflituam com o presencial, com a lógica, enfim, há dinâmicas que nos obrigam a perceber quais são as relações entre o online e o offline. Ainda assim, continuo a observar os centros comerciais a partir de uma dinâmica, e o meu caso na altura era o Centro Comercial Colombo, que foi... Não é o meu favorito. Mas é o maior. Mas do ponto de vista... Não é o Moreiras. de case, do ponto de vista de case, acaba por ser muito interessante, muito, muito completo, e continuamos a observar o centro comercial a partir das suas dinâmicas de criar chamarizes para atrair os públicos, não a partir apenas das âncoras, que são as lojas principais dos centros, mas também da praça principal, do tal ecrã, se quisermos fazer o devido paralelismo, onde são dinamizadas as exposições, concertos, Sim, esta é uma eventualmente grande entrevistas atividade. com o Fernando Alvim, Sim. para atrair públicos e, by the way, termos as pessoas no centro comercial e, a partir daí, mobilizá-las para o objetivo principal que o centro tem. Há muitas crianças que pensam que o Colombo é um centro comercial. E, na verdade, é também crianças que eventualmente estão a ouvir este podcast. Paula Perfeito é a nossa convidada. Vamos agora para a última parte deste podcast. Corazón, Blue Corazón. Volta para a última parte deste podcast. Paula Perfeito é a nossa convidada, é presidente da PWN, Professional Women's Network. Decorei! Disse bem! Fantástico. Bom, Uma a memória propósito disso, prodigiosa. gostava de fazer uma pergunta, Paula. No contexto da PWN Global, como é que a PWN de Lisboa se situa neste papel de promoção da liderança entre as mulheres? A PWN Lisbon tem vindo a ter, eu, sem falsas modéstias, chamar-lhe um papel de role model, na verdadeira acessão do termo, na medida em que, nestes tais 15 anos de atividade ininterrupta, a PWN Lisbon, de uma forma, se quisermos, consistente, complementar, mais uma vez, tem vindo a mapear vários touchpoints importantes para a tal preparação para liderar. Esse é o nosso propósito, contribuir para criar e consolidar lideranças com impacto. Para cumprirmos ativamente e conscientemente este nosso propósito, temos vindo, por um lado, a dinamizar um conjunto de programas absolutamente diferenciadores, alguns dos quais fundadores da própria organização, como o mentoring e a liderança. Mais tarde e mais recentemente, e a par da lei das cotas de 2017 e que depois foi implementada em janeiro de 2018, lançámos também Women on Board, que depois evoluiu para uma estratégia de engaging goal, para não estar apenas confinada à liderança feminina, como dizia o Fernando no início, e também um programa Youth vocacionado para as mulheres mais jovens que estão a sair das suas formações académicas e com poucos anos ainda de experiência profissional. Paula, desculpa, no vosso caso, na PWN,
Vocês são só mulheres que fazem parte do board da PWN ou há homens também? Excelente pergunta, e eu diria que sempre. esse é um aspecto absolutamente diferenciador da PWN Lisbon face a outras organizações que atuam na mesma área, porque não só o próprio board, a equipa de board é constituída também por homens, portanto é uma equipa diversa. Só que não podem falar. Têm que estar calados. Não só falam, como contribuem ativamente para a tal perspectiva de diversidade que nós privilegiamos e tanto valorizamos, como depois há programas como a liderança que são vocacionados também para homens, é outro aspecto diferenciador, para além de todas as iniciativas que dinamizamos são iniciativas em que acolhemos e integramos estrategicamente pessoas de uma enorme diversidade, líderes em diversidade. E, portanto, isso exige integrar mulheres e homens, mais uma vez, pessoas de diferentes setores, mas só para não perder aqui o raciocínio, no role model que a PWN Lisbon é, então, para a global. A partir da dinamização deste conjunto de programas, por um lado, muitos dos quais não só fundadores, como pioneiros, em 2011, contam-se pelos dedos de uma mão, provavelmente, ou nem tanto, os programas de liderança que havia dignos desse nome e com a profundidade e diversidade que, entretanto, começámos a observar nas Programas várias de liderança ofertas. para as mulheres. Ou para Mesmo em geral. Largo Mesmo em senso, geral. largo senso. Ok. E mesmo o programa de mentoring, que é um dos programas mais antigos do país, mais foi pioneiro e que depois permite ter, face aos programas de mentoring que existem, no fundo, vinculados a cada uma das organizações, permite ter esta, se quiserem, cabeça giratória, mais uma vez, esta jornada equidistante face às organizações e pensar a carreira de uma forma absolutamente global, sem estarmos, no fundo, circunscritos ao contexto de uma determinada organização em que possamos estar. Mas a PWN Lisbon também entendeu e consolidou ao longo destes anos a sua tripla visão estratégica. Portanto, não só dinamizamos um conjunto de atividades que preparem mulheres e homens para o exercício da liderança em igualdade de circunstâncias e o acesso à liderança em igualdade de circunstâncias. E, portanto, a partir dos programas nós dotamos os profissionais das competências necessárias para esse salto, para esse acrescentar da responsabilidade. Mas depois temos mapeados um conjunto de iniciativas, de ações, de, mais uma vez, formação, mas também de acesso e proximidade a líderes, através dos nossos vários encontros, pequenos almoços, role model com vários líderes. Quem é que já foi? Muita gente, não homens inclusive também, não é? Olha, Homens e mulheres, não é? Quem é que tu já levaste? N pessoas, várias. Vou-te levar a ti um dia. acho que pode valer a pena termos pensar a liderança a partir de um percurso tão diferente e não corporativo. Para pensarmos a liderança, mais uma vez, a partir de outras perspectivas, lançámos em 2018 uma iniciativa que se chama Conversas do Avesso e que junta numa conversa precisamente de reflexão da liderança e do desenvolvimento do talento, duas pessoas com cabeças completamente diferentes, uma mais corporativa, outra de fora do mundo corporativo, da política, da comunicação, da literatura, do cinema, que possam em conjunto pensar precisamente a liderança e o talento. E, portanto, a partir destas atividades todas, a PWN Lisbon tem vindo não só a preparar para a liderança, como a mapear um conjunto de parceiros corporativos que veem na PWN Lisbon o parceiro de referência na sua jornada da diversidade, e ao mesmo tempo também a contribuir para criar evidência sobre o valor económico e financeiro da própria diversidade nas organizações. Ora, esta consistência, esta complementaridade de iniciativas a partir desta visão estratégica de preparar para a liderança e de cumprir este propósito de sermos referência na sociedade portuguesa das várias organizações na sua própria jornada de diversidade, tem permitido à PWN Lisbon ser a City Network número 1 em número de membros, quer individuais, quer corporativos, mas também pela qualidade e pela maturidade, se quisermos, dos seus diferentes programas e da longevidade
da organização. E, portanto, somos role model no universo das 25 City Networks, que tantas vezes nos perguntam como é que isto se faz. E este ano o evento da PWN Global vai ser em Lisboa, certo? É verdade, em junho, no final de junho, vamos acolher em Lisboa o encontro das tais 25 City Networks, mais uma vez para pensarmos os grandes desafios económicos, organizacionais, políticos do país e do mundo. Onde é que vai ser? Em que sítio? Vai ser no CCB. Com a vantagem de, mais uma vez, a partir desta multiperspectiva, percebermos quais são as velocidades a que os diferentes países andam no tema da liderança. Num tempo em que, muito recentemente, porventura dávamos já vários indicadores, vários achievements completamente adquiridos ou consolidados, e também assistimos neste mundo tão polarizado a várias visões que nos exigem um foco mais apertado, se quiserem, mais atento nesta causa. Paula, 2 perguntas numa só. Uma, existe uma espécie de modelo de liderança portuguesa, sei lá, em comparação, por exemplo, com os modelos de liderança anglo-saxónicos, e a outra, curiosamente hoje, quase o Google, percebendo que eu te ia entrevistar, ele deu-me uma notícia que dava conta, eu não tenho a certeza, mas acho que o Governo quer implementar uma medida em que pessoas dos 18 aos 23 anos podem fazer voluntariado e que, quando fazem voluntariado, podem tirar a carta de forma gratuita durante esse período. Claro que as escolas... Excelente medida. Eu acho uma excelente medida. Eu por acaso não sei de onde é que vem, pode ser do governo ou não, mas a verdade é que, claro que as escolas de condução já se manifestaram contra isso. A conexão das duas já nos coisas estão a estragar aqui o negócio. O racional é um bocadinho... Sim, mas esta foi... Outro sentido. Mas é curioso que, a da altura, li alguns que tu defendes que o voluntariado e a responsabilidade social possam fazer parte da formação de um líder, quase como algo que tem que constar do seu currículo. Primeira pergunta. Parece-me que há um perfil, e os historiadores são as pessoas mais idóneas para estudar e para definirem esse perfil. Há um perfil do português, não é? Não parece que possa haver um perfil do líder português, sobretudo quando é exigida a liderança saber integrar pessoas com diferentes culturas, de diferentes idades, e, portanto, eu remeteria este raciocínio, esta reflexão para a importância de uma liderança adaptativa e situacional, não é? Paula. Nós não somos exatamente iguais como líderes, temos um perfil, mas curioso. devemos saber adaptar-nos à dinâmica, à natureza das nossas equipas, das nossas organizações. Mas há um fenómeno que aconteceu nos últimos anos e que tem a ver com o futebol. São vários os treinadores portugueses que estão espalhados pelo mundo justamente a treinar várias equipas. Há uma espécie de liderança portuguesa no futebol. Os treinadores portugueses são reconhecidamente referenciados como bons treinadores. E o que é que são treinadores? São líderes, não é? E muitas vezes vemos, e ainda bem, pessoas em variedíssimas áreas, em variedíssimos países, não é? A representar o país, portugueses, e que inclusivamente dão boa nota de quão produtivos podemos ser muitas vezes até fora do país, não é? Muito mais produtivos conseguimos até ser muitas vezes até fora do país, então, levando-nos a questionar muitas vezes porque que estamos a preparar as gerações mais competentes de sempre. Há também Será que estamos? Isso. Possivelmente sim. Podemos estar a preparar-se gerações mais competentes, mas que têm inevitavelmente de estar cruzadas e a conviver com outras gerações que depois têm outro tipo de competências e, portanto, é nessa, mais uma vez, multiperspectiva e multidisciplinaridade de que as lideranças também se devem fazer.
uma última pergunta, já que estamos na reta final, não é? Estamos na reta final. Temos direto às perguntas para encerrar. Oh, Paula, como é que é possível chegar aqui, não é? E ter todas estas atividades que tu tens, com todo este desafio intelectual que é ter uma carreira e ser presidente da PWN, qual é a tua próxima ambição? O que é que tu queres fazer agora daqui para a frente com esta base que criaste? Adorava que dissesses, olha, gostava de fazer um café com petiscos. Não materializando, continua a fazer-me sentido, e é muito assim que olho para o futuro do trabalho, para as carreiras do futuro, porque para mim, de alguma forma, sempre foi um bocadinho orgânico pensar nesta evolução individual, na minha ambição individual, a partir da perspectiva de impacto social. Ok. E esse impacto social começa na nossa própria casa, nas fronteiras da nossa própria casa, nas paredes da nossa casa, evolui nas funções que desempenhamos numa determinada organização e tem um impacto, absolutamente pode ter um impacto exponencial quando sai das fronteiras da própria organização e, portanto, o voluntariado permite-me materializar e realizar-me nessa perspectiva do impacto social. De procurar que, a partir das minhas competências, da minha aprendizagem, dos meus backgrounds, que as funções tenham, de facto, esta possibilidade coletiva de impacto. Provavelmente não há outra palavra melhor do que, de facto impacto. Não materializando, acredito na evolução desta perspectiva, de nos podermos realizar e concretizar a partir dos nossos desígnios, do nosso propósito de vida portanto, podermos integrar organizações que também nos permitem esta realização é absolutamente fundamental para o sentimento que possamos ter de que estamos a concretizar-nos nas nossas diferentes dimensões de vida. Olha, estamos mesmo a acabar. Tenho 2 ou 3 perguntas muito rápidas para te fazer. Uma delas sobre o conceito de liderança vulnerável. Depois, dizer também que estamos numa altura, num período em que trabalhar 20 anos na mesma empresa é hoje visto quase como uma anomalia, não é? No fundo a pergunta é o que é que isso diz sobre lealdade e ambição? E finalmente, a última, quando é que uma pessoa percebe que deixou de aprender num sítio? Então, começando pela primeira. Podes escolher. A liderança vulnerável. Preferia adotar aqui o termo, se quiseres, empatia emocional. Falas muito que às vezes que é mais importante ser generoso do que empático. Porque a palavra generosidade é pouco usada, não é? Mas alguém que é empático à partida é generoso. Não confundiria as duas coisas, porque a empatia pressupõe um lugar de escuta, de compreensão, mas a generosidade, do meu ponto de vista, pressupõe um ato, pressupõe concretizar, pressupõe a ação, pressupõe sermos consequentes com essa escuta e, portanto, as duas coisas poderão andar lado a lado. É mais generoso. Exatamente, na verdadeira acessão do termo. E agora... O empático põe um gosto. O generoso vai lá distribuir mantimentos para as populações que ficaram sem nada. Mais ou menos isso. É uma boa analogia para compreendermos melhor. Sim. Mas eu não, quer dizer, não nos podemos demitir de trazer para uma conversa sobre a liderança empática, generosa, emocional, o que quisermos, o tema da assertividade. É neste equilíbrio que eu encontro e que eu interpreto ou que eu observo o bom exercício da liderança. A empatia, naturalmente, mas a assertividade. Portanto, a partir da capacidade de dizermos o que tem que ser dito, por mais difícil que seja, para podermos levar as pessoas que trabalham connosco nessa rota de aprendizagem, nessa rota de autoconhecimento, nós temos a responsabilidade de os saber levar e isso muitas vezes exige assertividade. E quando é que nós sabemos que já não estamos a aprender mais nada na empresa onde estamos? Quando não temos entusiasmo, quando não temos estímulo, quando não queremos concretizar o propósito, estamos longe do tema do propósito, quando não somos mobilizados, quando
não nos revemos nos próprios valores, se quisermos, da liderança, aí começamos a questionar, E aí muda-se ou transforma-se o sítio? Pode acontecer uma das duas coisas, não há fórmulas. Se não nos derem a possibilidade de transformarmos o sítio, Temos que ser nós a mudar e temos que ter essa coragem. não essa o sítio, se capacidade. calhar de sítio. Exato. Sim, pode acontecer. Estamos mesmo a terminar esta entrevista com a Presidente. Já agora, uma pergunta. Pilar del Rio dizia que as presidentes mulheres deviam ser tratadas por presidentas. Concordas com ela? Não valorizaria tanto a ideia de tornar ainda mais expressiva a ideia da liderança no feminino. Ok. Acho que é uma boa última pergunta esta, não é? Portanto, tu és Espero a que a resposta também tenha sido Sim, boa. sim. Paula, perfeito. Portanto, Sim. para não colocar o ónus no género da liderança, talvez não me pareça absolutamente fundamental usar o termo. Portanto, a palavra presidente não tem género. Não tem. Quer dizer, não é a partir do género que ela deve ser interpretada, não é? É uma função, não é? Mas a partir enfim, do exercício da função, da responsabilidade que acarreta, que implica, que exige, mais uma vez, sem colocar o ónus nessa diferença de género que poderá ser o menos importante quando há uma responsabilidade tão grande. Tu entrevistaste o Tolentino Mendonça. Gostava de o ter feito, mas não fiz. Pensei que sim. Porquê que não... Sou uma apreciadora da sua obra. Li praticamente todos os seus livros, curiosamente não os da poesia, mas os livros... São ótimos, diga-se. Praticamente todos os livros de pensamentos que nos ajudam a pensar o país e o mundo com Ele é ótimo. dezenas e dezenas de referências culturais. É um homem que no fundo absorve e partilha tantas referências culturais, artísticas, de tantas disciplinas, e que a partir daí nos ajuda a pensar de facto o país e o mundo e concretamente a liderança. Agora parecia o Rodrigo Guedes Carvalho, o país e o mundo. Voltamos amanhã às 7. Voltamos à televisão. Inovação e tecnologia, negócio sempre com simpatia. Depois de trabalhar todo dia, podcast deixa a cabeça fria.